Querido amigo, hoje temos como tema o estudo do texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13. Nesse texto, o apóstolo Paulo encoraja o jovem ministro Timóteo a viver e a estabelecer um padrão digno para todo aquele que é ou deseja se tornar um ministro de Deus. Na instrução para combater erros doutrinários em Éfeso, Paulo incluiu esse ensinamento sobre os bispos ou presbíteros, como nós veremos. Como veremos também no próximo estudo, Paulo explica o propósito de escrever essa epístola. Apesar de ir em breve para lá, ele escreveu para Timóteo para que o jovem pastor estivesse bem instruído sobre como se conduzir na casa de Deus, que é a igreja, coluna e baluarte da verdade. Agora, a menção da palavra verdade sugere a soma ao ministério e ao mistério da piedade que pertence à vinda de Cristo ao mundo. Para agir corretamente na igreja de Deus e para instruí-la adequadamente, Timóteo e todos nós devemos nos lembrar que é plano de Deus que cada igreja eleja presbíteros qualificados para a dirigir, para a conduzir. Podemos ver isso lá em Atos 14, 23, Filipenses 1, 1 e Tito 1, 5. Deve-se notar também que Paulo não ofereceu a Timóteo sugestões para essa escolha, mas literalmente ele disse: é necessário. Veja no versículo 2 desse capítulo. Ora, esse texto usa palavras fortes como é necessário, é indispensável. Para quê? Para mostrar que um homem tem que possuir essas qualidades todas para servir como líder de uma comunidade cristã. Nós não temos o direito de escolher ou aceitar homens não qualificados como líderes. Paulo então deu essas orientações para que essas qualificações fossem respeitadas. Em certo sentido, Paulo disse que quem não tivesse essas qualidades não deveria ocupar o cargo de líder da igreja de Deus. É uma questão muito delicada, muito séria, mas essa é a verdade. Nesse capítulo, então, encontramos as características necessárias para aqueles que desejavam servir como bispos na congregação local. Uma lista parecida é incluída para aqueles que seriam diáconos também. Então, diante dessas exigências para os líderes, tanto bispos ou presbíteros, como para os diáconos, o título para esse parágrafo tão importante do Novo Testamento é o seguinte: as características do ministro de Deus que cuida da igreja cristã. Eu repito, as características do ministro de Deus que cuida da igreja cristã. E a base do nosso texto, então, é 1 Timóteo 3, 1 a 13, mas vamos anexar a esse texto mais 3 textos. Se você quiser anotar, faça-o por gentileza. 2 Timóteo 2, 24 a 26, que nós vamos estudar futuramente. Todos eles nós vamos estudar depois desse texto. Tito, capítulo 1, versículos 6 a 11. E também Hebreus 13, 7 e 17. Então, nós vamos verificar essas características do ministro de Deus que cuida da igreja cristã em 4 textos. 1 Timóteo 3, 1 a 13, 2 Timóteo 2, 24 a 26, Tito 1, 6 a 11 e Hebreus 13, 7 e 17. Para introduzirmos esse tema tão importante, vamos fazer 7 considerações. Primeiro, Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é de Cristo. Isso creio que está claro para todos nós. Segunda consideração, Cristo, o Senhor, concedeu líderes para a sua igreja
para a edificação do corpo de Cristo. Isto é, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Você encontra essa afirmação em Efésios 4, versículo 11. Uma terceira consideração. O Senhor quer que tudo na sua igreja esteja em ordem. Nós podemos ver essa afirmação em 1 Coríntios capítulo 14, versículos 33 e 40, e também em Tito 1, 5. Uma quarta consideração refere-se à importância dessa passagem que trata sobre o governo da igreja. Aqui temos uma referência clara àquele líder que por vezes é chamado de bispo. Uma quinta consideração. No Novo Testamento, então, temos que perceber que temos duas palavras que descrevem esses líderes eclesiásticos. Eles eram chamados de anciãos ou presbíteros, que significa mais velho. Significa idoso. Mas também eles eram chamados de bispos ou episcopos, que significa supervisor, superintendente, isto é, alguém que tem uma visão de cima. Mas a pergunta, em sexto lugar, que devemos considerar é: na igreja primitiva, qual era a relação entre o ancião, que é presbítero, e o bispo, que é episcopos? Na verdade, é importante compreendermos que eles poderiam ser a mesma pessoa, pois as condições dos anciãos e dos bispos eram idênticas, eram intercambiáveis. Essa situação é muito clara quando lemos o registro que Lucas fez da despedida de Paulo aos Efésios. Paulo mandou chamar os anciãos para se encontrarem com ele em Mileto. Confira lá em Atos, capítulo 20, versículo 17. Nas palavras que ele dirigiu a eles, os anciãos, despedindo-se, Paulo lhes disse que Deus os tinha constituído bispos para pastorearem a igreja de Deus. Veja em Atos 20, 28. Então, Paulo intercambiou essas duas expressões, demonstrando que o papel deles era cuidar, pastorear, supervisionar o rebanho de Deus. Da mesma maneira, quando Pedro escreveu a sua carta, ele também tratou desses líderes eclesiásticos exatamente do mesmo modo. Ele referiu-se a si mesmo e a eles como um ancião entre anciãos. E logo em seguida, ele disse-lhes que a função deles era de apacentar a igreja de Deus. E conforme atesta o estudioso Barclay, Pedro usou o verbo episcopem, do qual deriva o substantivo bispo. Assim, toda evidência que temos da época do Novo Testamento prova que anciãos e bispos são a mesma pessoa. Uma sétima consideração é que surgem ainda mais três questões. Vamos a elas. Primeiro, com base nos textos como, por exemplo, Atos 20, 1 Tessalonicenses 5, 1 Pedro 2, quem são os cristãos que podem ser considerados os líderes da igreja? Certamente, querido amigo, temos que considerar como líderes da igreja os bispos, isso é, superintendentes, supervisores. Temos que considerar como líderes da igreja os presbíteros, isso é, os idosos, os conselheiros. Lembrando que não podemos acrescentar os pastores, apacentadores, alimentadores. Por quê? Porque pastor é um dom espiritual. Porém, erroneamente, ele é tratado também com uma função ministerial. Certamente os diáconos são os que servem, são os auxiliares dos líderes da igreja, mas eles pertencem também a uma liderança um pouco mais ampla. Uma segunda questão que surge que devemos responder é: por que podemos dar ao mesmo grupo de anciãos e bispos dois nomes diferentes? E a resposta, então, eu sinto que é simples. A expressão presbítero ou ancião descrevem o estado dos líderes pessoalmente. O estado é
pessoas idosas, eram membros respeitados pela comunidade. Por outro lado, a expressão episcopos ou bispos, que eram supervisores, descrevem a função ministerial, descrevem a tarefa de supervisionar e atuar como superintendentes da vida e da missão da igreja. Ancião descreve o homem, bispo descreve o ministério. Mas temos ainda uma última pergunta. Se os anciãos e os bispos eram originalmente os mesmos, por que o bispo ganhou o destaque que ele tem? A resposta também é simples. Entre um grupo de diversos bispos e anciãos, era necessário um líder, um responsável, alguém que presidisse. Por isso, o ancião, que se destacava como líder entre os seus pares, recebia também o nome e a função de bispo. Lembrando que o bispo era um líder entre seus iguais, todos serviam a igreja como ministros de Deus, capacitados e chamados por ele mesmo, o Senhor da igreja. O princípio, então, para esse texto, plenamente aplicável às nossas comunidades, pode ser visto nessa frase. Somente quando as características do ministro de Deus se adequarem aos princípios bíblicos, teremos uma liderança eficaz em nossas igrejas. Eu repito, esse é o princípio que surge, que extraímos da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 a 13. Qual é esse princípio? Somente quando as características do ministro de Deus se adequarem aos princípios bíblicos, teremos uma liderança eficaz em nossas igrejas. E nesse texto, nós encontramos 3 grupos de ministros que devem caracterizar-se de acordo com os princípios bíblicos. O primeiro grupo de ministros que deve se caracterizar de acordo com os princípios bíblicos é o grupo dos bispos, versículos 1 a 7. Quais devem ser as suas características? Podemos agrupá-las em 3 áreas. Na área da família, ele deve ser, vá conferindo comigo no texto, por gentileza, marido de uma só mulher. Isto é, ele não deve ser polígamo. Ele não deve ser divorciado. Essa é uma interpretação muito interessante. Por isso, ele deve ser fiel. Marido de uma só mulher. Ele deve governar bem a sua casa, dando provas no seu lar de uma boa liderança. Governar bem a casa é administrar juntamente com a sua esposa, logicamente, mas dando prova de que o seu lar é bem organizado, é bem liderado. Ele deve criar os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Veja que são itens da área familiar. Criar os filhos no temor e na disciplina do Senhor é o dever de todo bispo. Ele deve ter também filhos crentes não acusados de dissolução ou de insubordinação. A família do bispo deve ser uma família crente com testemunho, não apenas da comunidade local, da igreja, da comunidade cristã, mas também da vizinhança, daqueles aonde eles estão inseridos. E uma última referência à questão da área familiar, o bispo deve se caracterizar por ser alguém hospitaleiro, isto é, um amante das pessoas que necessitam da sua hospitalidade, do seu aconchego. Ele deve ser alguém acolhedor. A casa desse bispo deve ser acolhedora. Mas temos ainda várias outras áreas para trabalhar, e a próxima área da vida do bispo é a área do caráter. Veja bem, o homem de Deus, o bispo, não deve ser avarento, isso é, não amante do dinheiro. Ele deve ser desinteressado. Ele sabe que o dinheiro é da igreja, portanto não fica cobiçando aquele dinheiro. Ele não deve ser arrogante, isto é, orgulhoso, amante do seu eu,
do seu ego, ele não deve ser soberbo, ele não deve se achar dono da verdade. O bispo também não deve ser dado ao vinho. Na verdade, ele não deve ser bêbado. Isso é aquele que fica completamente dominado pelo álcool. O bispo não, é aquele que fica alerta, acordado, não se deixa dominar. Ele não deve ser cobiçoso de torpe ganância. Ele não tem padrões para ganhar dinheiro. Qualquer padrão para ele, o que importa para ele é ganhar dinheiro. Não, o bispo não deve ser assim. Ele não deve ser avarento, não deve querer só bens materiais. Esta é a cobiça de torpe ganância. Em seu caráter, ele deve ser sóbrio. Alguém que tem completo domínio das suas emoções, dos seus instintos, ele tem a cabeça no lugar. Ele deve ser piedoso, isso é, devotado ao Senhor. Ele sofre com os outros, se alega com os outros. Ele deseja cada vez mais do Senhor na sua própria vida. Isto é piedade. Ele tem domínio de si. Isto é, alguém controlado, alguém disciplinado. Ele deve ser irrepreensível. Agora, vamos entender essa palavra. Irrepreensibilidade não quer dizer viver sem pecado. Mas esse bispo tem que ter um caráter correto, em que qualquer erro seu já tenha sido confessado. Ele deve ter uma consciência limpa diante dos homens e diante de Deus. Ele não pode ser irascível ou irascível. Isso é fácil de se irar. Fica guardando mágoa no seu coração, fica guardando ira no seu coração. Ele não deve ser uma pessoa rancorosa. Não deve ser uma pessoa violenta, isso é golpeador, que repreende fisicamente. Violento fisicamente, claramente. Não deve usar os punhos para tratar com as ovelhas. Ele deve ser, sim, um inimigo de contendas. Ele deve ser pacífico e bondoso. Deve ser cordato, delicado, bondoso, pronto a ceder, manso, amável. Ele deve ser amigo do bem, ama as coisas boas, alegra-se com a vitória ou o sucesso dos outros. Ele tem boa reputação para não cair nos laços do diabo. Ele tem bom testemunho, além da sua comunidade dos santos. Ele deve ser justo, isso é, imparcial, correto, íntegro, e ele deve ter algumas características também na área ministerial. Ele deve ser apto para ensinar, bom professor, capaz de transmitir claramente a doutrina dos apóstolos. Ele deve ser apegado à palavra da verdade, vive e prega a sã doutrina. Ele deve afadigar-se na palavra e no ensino, isso é, tem prazer em estudar. Ele tem poder para exortar pelo reto ensino, apontando o caminho reto. Ele tem poder para convencer aqueles que se opõem. Ele não aceita heresias. Ele deve ministrar com mansidão e paciência. Ele não pode ser neófito para não se ensoberbecer e cair na condenação do diabo. Ele deve ser irrepreensível como dispenseiro e ele deve ter, na sua área ministerial, cuidado da igreja de Deus. Isso é, ele deve sentir responsabilidade pela igreja que Deus lhe confiou. O segundo grupo de ministros que deve caracterizar-se de acordo com os princípios bíblicos são os diáconos. E nós encontramos algumas pequenas diferenças entre os diáconos e os bispos. Mas na área familiar, ele deve ser também marido de uma só mulher, governar bem os seus filhos, governar bem a sua própria casa. Na área do caráter, ele deve ser respeitável, ter uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sólida ganância. E na área ministerial, deve conservar o mistério da fé. Deve conservar a boa consciência, devem ser experimentados, isso é, primeiro provados, para depois, então, exercerem o diaconato. E o terceiro grupo é o grupo das mulheres, ou das diaconisas, que exatamente repetem as orientações que Paulo deu aos diáconos. O destaque apenas que deve ser colocado para as mulheres é que elas não devem ser maldizentes, não caluniadoras. Querido amigo e querida irmã, na verdade, o que Paulo está querendo dizer aqui,
que a mulher que exerce liderança na igreja não deve ser fofoqueira, não deve falar mal dos outros. Ficar reclamando ou murmurando não é o padrão. Muito bem, chegamos ao final desse programa e a pergunta é: por que esses ministros de Deus devem ter essas características? Para exortar pelo reto ensino, para convencer os que contradizem a sã doutrina, e para que Deus dê arrependimento e retorno à sensatez, livrando os errados do laço do diabo. Peçamos a Deus que nos dê homens e mulheres de caráter comprometidos com a sua igreja. Que Deus nos abençoe e abençoe as nossas comunidades. Um grande abraço e até o próximo programa.